Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à apresentação do trabalho O uso da educação STEAM para promover a aprendizagem matemática e conscientização ambiental. Esse trabalho é resultado de atividades desenvolvidas no decorrer do primeiro semestre do ano de 2018, em um colégio da região noroeste do estado do Paraná, de ensino médio integrado e profissionalizante, do curso técnico em agropecuária. O meu nome é Gisele, sou a primeira autora desse trabalho. Também contribuíram com essa pesquisa a professora Márcia Regina Royer, que é coordenadora do mestrado em ensino da Unespar, a professora Shalimar Calegari Zanata, do Programa de Pós-Graduação em Formação Docente Interdisciplinar da Universidade Estadual do Paraná de Paranavaí, também a professora Ercília Alves Pereira de Carvalho, professora do Programa de Pós-Graduação Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física Polo UEM Maringá. Para contextualizar esse trabalho, é preciso levar em conta que o processo educacional tem sido alvo de muitas discussões por apresentar fragilidades. Diferentes teorias vêm sendo defendidas e a possibilidade de um consenso está cada vez mais distante. Existe um abismo entre o conhecimento desenvolvido na escola e sua aplicabilidade. É importante destacar que o aluno deve saber transpor os conhecimentos vistos na escola para além de seus muros. Isso significa muito mais do que um saber técnico ou prático, mas um saber notório que facilita a qualidade de vida do cidadão que age impulsionado pelo conhecimento sábio. Portanto, para romper com esse distanciamento, a escola deve buscar novos caminhos para cumprir com o seu papel de formação humana, de cidadãos que estabeleçam limites éticos em consonância com o desenvolvimento econômico sustentável, que seja comprometido com os valores morais e sociais e que compreenda a dinâmica do mundo ao seu redor. Estamos defendendo uma relação simbiótica entre a modelagem matemática, a educação ambiental e a metodologia STEM, em implicações de atividades interdisciplinares que respondam a alguns questionamentos dos alunos. Para que aprender esse conteúdo? Para que serve essa matemática que estamos estudando? Por que temos que aprender sobre triângulos, teorema de Pitágoras, etc.? Onde usar esse conteúdo no dia a dia? Em nosso trabalho, achamos plausibilidade de unir as duas metodologias e assim levar uma proposta que supere a tradicionalidade e contribua para o entendimento no processo de construção do conhecimento e desenvolvimento das competências. Assim, o objetivo central desse trabalho foi verificar se o desenvolvimento de atividades com aplicação da modelagem matemática associada à educação STEAM, quando relacionadas com a produtividade de hortaliças, tem potencial em promover a aprendizagem matemática e a conscientização da educação ambiental dos estudantes. Para isso, a metodologia do trabalho foi estruturada no desenvolvimento de atividades distribuídas em uma sequência de 5 etapas, desde o plantio à colheita de hortaliças e leguminosas. Essas atividades aconteceram no decorrer do primeiro semestre do ano de 2018, em um colégio da região noroeste do estado do Paraná, de ensino médio integrado e profissionalizante, com 30 alunos do primeiro ano do curso técnico em agropecuária. O trabalho realizado contemplou a educação STEAM, a tendência metodológica da educação matemática e a modelagem matemática. Na primeira etapa, os estudantes fizeram a preparação do biofertilizante super magro. Durante o processo de preparação do biofertilizante, desenvolveram cálculos matemáticos, realizaram conversões e transformações em relação a unidades de medidas de massa e medidas de capacidades e regra de 3. Na segunda etapa, realizou-se a seleção de mudas semeadas em tubetes, que posteriormente foram replantadas em canteiros definitivos, no qual os estudantes desenvolveram habilidades e competências inerentes à realidade e à contextualização da matemática em relação à educação ambiental. Na terceira etapa, ocorreu a preparação do solo. Para tanto, os alunos utilizaram compostos orgânicos. Nessa atividade foram abordadas as técnicas adequadas ao tipo de plantio a ser realizado em cada canteiro. Na quarta etapa, ocorreu a construção dos suportes triangulares com a aplicação da metodologia STEAM. Foram aplicados conceitos matemáticos sobre o teorema de Pitágoras, geometria plana e a utilização de tecnologias em relação ao método de irrigação. Na quinta e última etapa, os estudantes fizeram a listagem das hortaliças, levantamento de dados, cálculos de produção e considerações sobre a modelagem matemática, a educação STEAM e a educação ambiental. Os dados obtidos e analisados na sequência das atividades propostas, desde a preparação do solo, biofertilizante e colheita, indicaram que as ações praticadas pelos estudantes do primeiro ano do curso profissionalizante técnico em agropecuária contribuíram na construção de cidadãos cientes quanto à educação ambiental e conceitos matemáticos aplicados em situações reais. O uso da modelagem matemática e metodologia STEAM
favoreceu a contextualização com a realidade do ambiente escolar, dando espaço para a construção de conhecimentos na busca de resoluções de problemas, constituindo-se como base para o aprendizado e protagonismo do estudante, com atividades de caráter interdisciplinar, por meio de conteúdos matemáticos relacionados à geometria plano interligada à educação ambiental. A atividade de seleção de mudas para o replantio proporcionou aos alunos a tomada de decisão tais como escolher o dia propício, a muda adequada, a boa luminosidade, a qualidade e umidade do solo, contextualização da matemática, realizando cálculos de espaçamento entre as mudas. Na etapa da preparação do solo, com o uso de compostos orgânicos, frisou-se da necessidade da consciência que a utilização inadequada do solo pode gerar a degradação ambiental, levando o solo ao esgotamento. Dentre as causas dessa desertificação está a utilização irracional de insumos, adubação química e o uso de agrotóxicos. A partir da identificação em relação aos temas abordados com o uso de fertilizantes naturais, a adubação orgânica permitiu aos estudantes uma visão ampla da questão ambiental, nutricional e produção de alimentos saudáveis, com a construção de suportes em forma geométrica triangular para sustentar os pés de feijões. Pôde-se averiguar a necessidade do uso de vários conceitos matemáticos, mostrando assim que o estudo da geometria é um conhecimento necessário para o dia a dia. Para melhor aquisição de conhecimentos, usar os conceitos e a aplicação do Teorema de Pitágoras, desenvolver os cálculos relacionados com os triângulos que foram confeccionados nos canteiros, determinando a altura, a área, o perímetro e puderam classificar os triângulos quanto aos lados e quanto aos ângulos. As atividades STEAM possibilitaram problematizações em relação à ciência quanto aos estudos das propriedades físicas, densidade e teor de umidade do bambu utilizado para a construção dos suportes. Na engenharia foram abordadas as propriedades mecânica, resistência, tração e modo de elasticidade e afecção do bambu. Na arte, observação dos cortes feitos de forma artesanal e conexão perfeita entre as varas. Na tecnologia foi abordada sua aplicação na construção civil. Ter uma área para o plantio de hortaliças e leguminosas como ponto de referência é um subsídio importante para a percepção da matemática presente no ambiente, dando contribuição para o desenvolvimento de conteúdos matemáticos e as relações da matemática com a educação ambiental. Para resolver um problema e atingir objetivos voltados para a aprendizagem relacionados à educação ambiental, leva-se em consideração principalmente o uso do conhecimento escolar e científico em situações fora da sala de aula e a relação dos conteúdos com as disciplinas contempladas na metodologia STEAM. De acordo com as orientações curriculares para o ensino médio, se faz necessário que as escolas produzam novos olhares, que desafiem os estudantes a intervirem, compreenderem, explicarem e mudarem algo a partir de suas necessidades, que contemple suas carências por meio da interação ativa. A partir do momento em que o estudante percebe a relação que há entre conteúdos matemáticos e a vivência, ele terá um novo olhar em relação à disciplina. Na opinião dos alunos, as atividades desenvolvidas na modelagem matemática com a aplicação da metodologia STEAM mostrou-se eficiente, pois observaram que a matemática tem relação com as demais disciplinas, que se complementam, promovendo mudanças no modo de agir e pensar em relação à matemática e à reflexão sobre o meio ambiente. As práticas realizadas deram respaldo satisfatório em relação à matemática e à educação ambiental. Consideramos relevantes as atividades propostas por criar situações de aprendizagem ativa, que possibilitou ao estudante transformar situações do cotidiano em situações matemáticas, e o aprofundamento dos aspectos matemáticos e ambientais, tendo competência para interagir no mundo em que vive, desenvolvendo valores formativos e atitudinais de incomparável significância. Meu muito obrigada a todos, e quem quiser entrar em contato comigo, este é meu endereço eletrônico.